Desenvolver a parte anterior do ombro vai te trazer uma imagem mais impactante e a elevação frontal é perfeita para isso. Mas existem 6 erros que as pessoas cometem e acabam perdendo todo esse resultado. Quando a gente fala do ombro, o deltoide, a gente divide ele principalmente em 3 feixes. Quando a gente fala da elevação frontal, a gente está aí com um exercício que isola essa região, então a gente consegue ter muito mais trabalho e consciência, concentração nessa musculatura. O primeiro erro é não saber a pegada que se faz. A gente vai falar de elevação frontal e você pode fazer ela de forma neutra, você pode fazer ela de forma pronada e também de forma supinada, com a palma da mão para cima. Se você quer um trabalho mais isolado para a deltoide anterior, você vai fazer com a palma da mão para baixo, porque dessa forma você não tem músculos acessórios como bíceps e braquiorradial te ajudando. Se você coloca a palma da mão para cima, você começa a ativar o bíceps, porque ele também tem a função de flexionar o ombro. Então, ele não só trabalha em cima de cotovelo, mas também de ombro. Se você deixa neutro, você tem aí um pouco ainda de bíceps te ajudando. Você até pode utilizar isso, que é uma coisa que eu faço muito lá dentro do Muscle 60D, que é utilizar um exercício com as suas peculiaridades para aumentar o trabalho muscular. O nosso segundo erro é referente a você subir o braço demais. E a gente tem imagem do Arnold fazendo esse negócio. Quando a gente está falando aí de um peso livre, a gente está tendo a gravidade como um ponto aí fundamental para a gente falar de vetor de força. O que é um vetor de força? É a direção na qual o peso faz força. Então, se a gente pensar num peso livre, a gente vai ter como vetor de força a gravidade. Eu quero que você analise o ponto da articulação e o ponto que o peso está. Daqui para cá, você vai traçar uma reta. E essa reta vai ser o que? O nosso braço de alavanca. Então, concorda que aqui, ó, a minha mão está exatamente na mesma linha do ombro? Se está na mesma linha do ombro, eu tenho uma alavanca zero, porque a distância do eixo para onde está o peso é zero. Aqui, agora eu já tenho uma alavanca, certo? E eu vou subindo, essa alavanca ela vai crescendo, percebe? Chega um ponto que ela se torna a maior possível, porque o meu braço está proporcionando isso. Se eu continuar subindo, você concorda que a alavanca ela está diminuindo de novo? Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Como é que está a alavanca aqui? Ela está zero de novo. E quando eu tenho uma alavanca zero, eu tenho um torque articular zero, consequentemente uma exigência muscular zero. Não precisa subir demais esse braço. Se você quiser até ultrapassar um pouco a linha do seu rosto, de deixar esse braço paralelo ao solo, você pode, mas não passa disso. Porque se você passa disso, você vai estar perdendo tensão muscular. O que eu recomendo para você? Eleva até a altura do ombro, no máximo até a altura do seu rosto e volta. Mas aqui a parte de baixo a gente ainda vai falar. A gente vai agora para o nosso terceiro erro, e esse muitas pessoas cometem sem saber. Você entendeu agora que quanto maior a alavanca, maior o torque articular, maior a exigência desse músculo, então maior o trabalho dele. Você entendeu que o meu braço é uma alavanca. Logo, se a alavanca quanto maior possível, melhor pra gente. Se eu elevo o braço aqui com o meu cotovelo estendido, a alavanca ela tá maior ou menor do que aqui, com ele muito flexionado. Aí você já começa a pensar, opa, é melhor eu fazer a elevação frontal com o cotovelo completamente estendido. Assim eu tenho mais alavanca, mais torque, mais trabalho muscular. Faz sentido, Renizito? Faz. Errado. Faz sentido dentro da física. E sim, é isso. Mas se você deixar o cotovelo completamente estendido, você gera um estresse em cima dessa articulação. Então a gente vai procurar chegar ao máximo possível próximo dessa alavanca máxima, que é com esse cotovelo estendido, porém a gente vai colocar uma leve flexão. Com isso, eu tenho todos os músculos ao redor desse cotovelo fazendo tensão para manter ele nessa posição e assim eu protejo essa articulação. Ou seja, eu tenho o máximo possível da alavanca proporcionando trabalho muscular e consigo prevenir qualquer tipo de problema nessa articulação. Obrigado, amigo. O nosso quarto erro da lista é colocar o trapézio para fazer o movimento, o exercício que nem era dele, tá ligado? Mas você vai analisar o movimento, você vai falar assim, lá, tá normal. Olha o que você tem que fazer. Eu tô mostrando para você o quanto que o trapézio eleva toda a cintura escapular. Isso tudo acaba fazendo com que o exercício se torne não só pro seu ombro, mas também pro seu trapézio. Você quer ver uma coisa? O exercício de trapézio, não é isso aqui, ó? Se você faz uma elevação frontal com isso, concorda que você tá fazendo os dois movimentos juntos e aí o trapézio ele acaba dando um impulso e o seu deltoide anterior trabalha
trabalha menos. Aí eu já faço 2 exercícios de uma vez. É isso, Ranizito. É por isso que você nem tá indo mais pro treino, né? Você vai pensar em deixar o seu ombro baixo. E aí você eleva o braço e volta. Somente assim. Porque desse jeito você tá isolando o trabalho na onde? No seu anterior de ombro, que é a proposta do exercício. Muitas vezes as pessoas cometem esse erro sem perceber. Se começa a ficar mais pesado, logo o seu corpo vai pensar da seguinte forma: precisa deixar esse negócio mais fácil. Então ele vai começar a colocar outros músculos para ajudar. Então é interessante que você fique de frente para o espelho. E aí você vai ver o trapézio lá querendo roubar a cena. E você para com esse negócio, rapaz. Quinto erro da nossa lista, esse é clássico, é você perder tensão durante a série. Se você entendeu que aqui o torque é como? 0. Aqui o torque é como? Supimpa. Então, se você trabalhar aqui, ó, você tem um torque pequeno, uma alavanca pequena para uma alavanca grande. Se você deixar o peso vir aqui, você tem uma alavanca 0, uma alavanca grande, uma alavanca 0, uma alavanca grande, de uma alavanca 0, uma alavanca grande, uma alavanca 0. Você não pode, meu jovem, deixar chegar aqui numa alavanca 0. O que eu recomendo para você? Você sempre deixar uma alavanca pequena, mas sempre deixar alguma. E com isso tudo, o seu músculo vai trabalhar muito mais. Então sempre para um pouco antes. Se você tiver uma pegada pronada, antes de encostar na sua coxa, você para. Bem-vindo ao sexto erro. A gente tem aqui o famoso balango. O que acontece? Percebe que eu te disse agora há pouco que não é para você chegar no ponto 0, porque o ombro já vai dar uma descansada. Imagina se eu chegar no ponto 0 e ainda dar uma balançada. Inevitavelmente eu vou estar conseguindo projetar esse peso para cima de uma forma muito mais fácil do que se eu estivesse fazendo de forma elegante. E sempre que a gente faz o movimento de uma forma que facilita, na verdade o que a gente está fazendo é facilitando a vida do músculo que a gente quer trabalhar. E a gente não está aqui para facilitar a vida dele, gente. A gente está aqui para dificultar a vida dele. Então, para você fazer da forma perfeita, primeiro você vai escolher qual é a pegada que você vai utilizar. Se é neutra, se é pronada ou se é supinada. Você entendeu que essa pronada é a que mais isola o trabalho. Então a gente vai começar com ela. Você vai subir, mas somente até o ponto em que o braço chega no máximo ali na frente do rosto. E aí você desce e volta. A flexão do cotovelo, você entendeu que ela vai determinar o tamanho da alavanca também. Então é importante que você deixe um pouco só flexionado esse cotovelo para manter a alavanca maior possível, porém mantendo aí a saúde da sua articulação do cotovelo. Você vai descer só até o peso chegar aqui próximo da sua coxa e você já volta para que você consiga manter a tensão durante todo o arco de movimento e toda a série. E é para você manter o seu corpo completamente estático e aqui, ó, elegante, porque aí dessa forma você não tá criando nenhum tipo de compensação. Se você quiser uma dica do Lala para ficar ainda mais intenso, quando você chegar no final, você meio que empurra um pouco mais para frente, tá ali. Chegou no final, empurra um pouco mais para frente e retorna. Empurra um pouco mais para frente e retorna. Porque isso a gente vai conseguir ganhar o quê? Um pouco mais de tensão nesse ponto, no pico de contração, e ainda vai ter o ponto de você ainda aumentar um pouco mais a alavanca só naquele instante. E nesse vídeo aqui, ó, a gente fez a execução perfeita da elevação lateral, um exercício que é ótimo para você construir essa parte lateral do seu ombro que vai deixar ele mais bonito. Então clica aqui porque você vai fazer esses 2 exercícios no mesmo treino.